Olá, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento todos meus irmãos católicos, evangélicos, espírita, aonde esse vídeo chegar, eu desejo a paz do Senhor. Irmãos, repita assim, repita esta palavra. Deus é a nossa força e um socorro bem presente, meu. Diga com fé, irmãos, tá bom? Irmãos, hoje eu vou trazer na palavra aqui, o livro que está em 2 Reis 5, que fala sobre a história de Naamã, que Naamã foi curado de lepra. Mas só, irmãos, que eu vou ler assim interpassado, para não ficar muito comprido, porque é muito comprido, para não ficar comprido o vídeo, né? Mas eu vou lendo aqui, irmãos, vocês vão entender a história, tá bom? E quem quiser depois, para confirmar, lê em casa direitinho com o tempo, tá bom? Então eu vou ler aqui assim, a partir do 3. E disse esta sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou o seu vestido e disse: sou eu, por acaso, Deus, para que envie este a mim, para que eu restaurar a sua lepra deste homem? E ficou muito indignado, irmão. Sucedeu que, porém, ouvindo Eliseu, que o homem de Deus, o rei de Israel, rasgaram sua roupa, porque o tempo era assim, mas ficava bravo, rasgava a roupa, né? Rasgou seu vestido. Aí Eliseu foi lá, né? E disse ao rei: por que rasgaste o teu vestido? Deixa vir a mim este homem. Deixa vir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã e os seus cavalos, seu carro, e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai-te e lava 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará purificada. Porém, Naamã se indignou muito, dizendo, Naamã achou que ele ia lá, né? E disse: porventura, não há um rio melhor do que o rio Jordão? Não poderia ser o rio de Damasco, que as águas são melhores? E então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, como foi dado o recado, né? E conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Irmão, mas aqui na história eu vou falar assim mais sobre uma menina, né? Que era assim, o Naamã, irmãos. Naamã, ele era um chefe do exército. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Então, ele era um homem muito poderoso, assim, muito valoroso. Ele tinha muito poder ali, né? E eles tinham ido guerrear, estava voltando de Israel e trouxe uma menina adolescente na faixa, assim, diz o historiador, que ela tinha uns 13, 15 anos. Então trouxeram essa menina, raptaram, né, irmão? Raptaram ela e trouxeram para a Síria, para trabalhar lá na casa de Naamã, para ajudar a esposa dele, com os afazeres domésticos, né? E a menina foi ficando ali na casa, né? E eu creio que ela era bem tratada, assim, que ela até tinha intimidade com a patroa, né, para conversar. E ela também era espertinha, ela ficou logo vendo que o patrão, o chefe dela, né, Naamã, tinha lepra, ela percebeu. E aí ela comentou com a patroa, ela falou que ela fala que oxalá, né, se soubesse. Então ela disse para a patroa: se meu patrão fosse em Samaria, lá existe um profeta usado por Deus que ele cura mesmo. A mulher ficou curiosa, falou: aonde mesmo? Em Samaria, um profeta. Está lá, profeta Eliseu. E ela correu, contou para o marido dela. Sabe como é que é, né, irmão?
contou para o esposo dela, para Naamã. Naamã se interessou, né? Lógico, ele já tinha feito de tudo, e não sarava daquela lepra, né? Lepra não tinha cura, irmão. Mas ele falou, eu vou, já tinha feito tudo, eu vou tentar, não custa nada, né? Aí foi para Israel, né, com a carta que o rei da Síria deu para ele levar, e chegou lá e entregou a carta lá para o rei de Israel, e foi quando o rei de Israel ficou muito nervoso. Ele falou assim, por acaso eu sou Deus? Eu não tenho esse poder de curar ninguém, não. Quem cura é Deus. Ficou nervoso e rasgou a roupa. Conta a história que ele se rasgou tudo, né? Falou, eu não tenho esse poder, quem cura é Deus. Ficou muito bravo. E aí Eliseu ficou sabendo, né, irmãos? Lógico, fofoca assim, ainda mais naquele tempo. Hoje, que já cresceu, cidade grande, as fofocas tudo espalha rapidinho, então aconteceu assim. Então o profeta Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel rasgou a roupa e foi lá saber, foi lá conversar com o rei e disse, por que você rasgou a roupa? Por causa de quê? Por que você não falou de mim? Manda ele ir até a mim e ele vai saber que existe um profeta em Israel. Eliseu disse. E aí Naamã ficou sabendo, lógico, né? Foi. Chegou lá na porta de Eliseu, né? Bateu palma achando que Eliseu ia sair todo, né? Porque via Naamã era muito importante, irmão. Chegou ali com a carruagem, com a cavalaria, ele era muito importante. Ele achou assim que ele ia ser bem atendido. Mas ali Eliseu falou o quê? Não, a glória é para Deus, não é para ninguém, não. É para o homem, não. Aí deu o recado, falou pro ajudante dele, Geazi. Geazi, vai lá fora e fala para Naamã entrar no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que ele será curado. Aí Geazi foi, deu recado. Naamã não gostou muito, que ele achou que o profeta que atender ele, o profeta não foi, deu recado. E ele achou ruim porque ele falou assim, pô, ainda no Rio Jordão, que é sujo, não podia ser em outro rio, em Damasco? Não queria ir, né, mãe? Mas aí os ajudantes dele insistiu e ele entrou. E ele mergulhou uma, nada, duas, nada, três, nada, quatro, nada, cinco, nada, seis, nada, continuava. Mas no último mergulho, nos 7 vezes, foi como o profeta Eliseu disse, nas 7 mergulhos, quando ele subiu, estava curado, sua pele estava como um bebê, limpinho. E a partir daí ele creu que era Deus, ele creu no Deus de Israel, no Deus dos profetas, no Deus da menina, né, irmãos? E aí que eu quero dizer aos irmãos, quero dizer aos irmãos que estão passando também por alguma situação, assim como Naamã, situação assim de saúde, irmão, qualquer coisa que precisa, né, de um milagre de Deus, irmão. Mergulhe, irmãos. Mergulhe. Irmão, mas eu quero dizer, mergulhar não é assim como. Às vezes a pessoa vai ficar pensando assim, mas eu vou mergulhar onde? Lá no Rio Tietê de São Paulo, que é água suja? Não, irmãos, não é nada disso, não. É mergulhar na oração, no jejum, na unção de Deus. Mergulhe nas águas do Senhor. Move as águas, mas com fé, irmão, com fé que o milagre vai acontecer, assim como aconteceu com Naamã. Ele não acreditou, tanto que fala que ele ficou nervoso ali, porque ele já tinha acontecido 2 fora, irmão. Primeiro, ele chegou lá, o rei rasgou toda a roupa, depois ele foi para a casa de Eliseu, ali na porta, Eliseu não quis nem atender, mandou o empregado dar o recado. Então, Naamã, ele era um homem muito poderoso, então ele já estava cansado, ele estava humilhado, ele estava com vergonha, irmão. Ele não foi bem tratado assim. Mesmo assim ele foi, mas ele foi, irmão, porque tinha alguém deles ali, o soldado, que ele insistiu. Irmãos, nós temos que andar assim com pessoas que querem o nosso bem, que não desanima a gente. Às vezes a gente está desanimado e tem que ter sempre alguém do nosso lado positivo, que diz, não, vamos fazer, vamos tentar que vai dar certo. A gente tem que andar com pessoas assim, que animam a gente, não é para desanimar, entendeu? Foi o que aconteceu com o Naamã. Graças a Deus tinha essas pessoas com ele que ajudou, né? E ele foi curado, né? Ele creu, ele creu. Então eu falo assim, em qualquer situação, irmãos, ore ao Senhor. Não desanima, não. Mergulhe mesmo na oração, no jejum e mergulhe na fé, que a resposta do Senhor, ela vem
com certeza, e cura. Seja na saúde é curado em nome de Jesus, né? Tem que ter fé, irmão, tem que ter fé, né? Então, essa palavra que eu tenho para, para esse dia de hoje é sobre Naamã, e vocês depois podem ler a história, né, direitinho, e vai. É uma história muito linda, irmão, uma história muito linda, né? Dessa menina. Às vezes eu fico pensando assim, pô, essa menina foi tão legal, assim, ele recebeu a benção através dela, né? Ela que comentou, através dela, Naamã descobriu, né, que existia um Deus, foi curado, né? O mínimo que ele devia fazer, eu penso assim, moço, era devolver a menina para os seus pais, para a sua terra, porque aquela menina, ela foi sequestrada ali, ela estava aqui naquela casa como escrava. Ele devia fazer isso, devolver. Na história não fala mais depois dela, né? Não, não conta muito, só sabe que era uma jovenzinha, ali era espertinha, né? Mesmo que ela foi para uma outra terra distante, uma terra assim, estrangeiro, ela continuou crendo em Deus, né? E através dela, Naamã foi curado. Então, tudo na nossa vida tem um propósito, irmão. Deus enviou essa menina lá, porque através dela, porque Deus também era com Naamã, Deus queria libertar Naamã, né? Então, Deus, tudo que Deus faz, irmão, tem um propósito. Então, através da menina que foi sequestrada, levada à força, ele foi curado e ele creu também, né? Ele creu também. Então, irmão, é esta palavra, irmão. Não desanime, seja em qualquer situação. Ore, 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 mergulhe, mergulhe, que o milagre vem. É 7 vezes, irmão. Faz campanha, faz jejum, continua orando, irmão. Deu 1, 2, 3. E que Deus vai. Uma hora, irmãos, Deus vai dar a resposta. Deus não deixa ninguém sem resposta, não. Às vezes a gente ora, oh meu Deus, eu orei e pediu tanto e Deus não ajudou. Não, continua orando e buscando que vai dar resposta. Então, irmão, esta é a palavra que eu tenho para os irmãos no dia de hoje. Tá bom, irmão? Eu peço assim aos irmãos que gostarem da palavra, né? Que dê o like, o joinha, para poder meu canal crescer. E vocês me ajudarem, né, meus irmãos? Porque aí vocês também estão sendo missionários, né? Que missionário é isso? É para ajudar e fazer o ID de Deus, né? Vocês me ajudando, dando like, gostando, também vocês estão sendo missionários, trabalhando para a obra de Deus. Tem que ser assim. A gente tem que ter união, né, irmãos? Então eu peço para os irmãos, tá bom, irmão? E esta é a palavra de Deus para o dia de hoje, seu coração, tá bom? Tá bom, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, que o Senhor visite a todos que estiver necessitado. E aonde que esse vídeo chegar, é porque foi no endereço certo. O Senhor não erra, o Senhor não erra de endereço. Se alguém está ouvindo, é para essa pessoa, tenho certeza, em nome de Jesus. Ouça com atenção e faça o que eu acabei de falar. Mergulhe em oração, mergulhe em Jesus, em jejum, em Deus, mergulhe na unção do Senhor, que será curado e terá vitória, eu creio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tá bom, irmãos? Glória a Deus, aleluia.